Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui juntos nesse domingo para a leitura de cartas de hoje. Estamos aqui todos os dias, ou praticamente todos os dias, né? A intenção é essa, pelo menos, interpretando as cartas e passando respostas a todo mundo que precisa da ajuda dos oráculos aqui. Então, se você está conhecendo o canal agora, visitando pela primeira vez, faz a sua inscrição. Deixa aí o like no vídeo e ativa as notificações também. Assim você contribui com o canal deixando seu like e ao ativar as notificações você não perde nada do que vem pela frente. Continua a receber as nossas leituras, né? Então, vamos ao nosso assunto do que a gente tem para falar hoje, mas antes, dando uma olhadinha nos baralhos aqui da mesa. 2 decks de baralho cigano. Então, dessa vez eu trouxe aqui pedrinhas combinando com a cor de fundo das cartas. Então, nós temos tudo azul aqui na esquerda, né? Baralho de fundo azul com um quartzo azul e na direita tudo verde. Um baralho de fundo verde com uma pedra jade. Então já começa a perceber, a sentir qual é o baralho que chama mais a sua atenção para a sua escolha e para você ganhar a sua mensagem com a gente, tá? O nosso assunto de hoje, a volta entre ele e eu, ou entre ela e eu, você que pretende voltar com alguém, resgatar uma relação, retomar um relacionamento, uma nova oportunidade a dois, então é disso que a gente vai falar, né? Se há caminho para isso, se há volta entre duas pessoas. E a segunda pergunta da mesa, vai valer a pena? Isso complementa o nosso tema e é de igual importância. Então, para a gente responder se há volta entre você e ele, ou você e ela, e se vai valer a pena, né? Porque a gente tem que entender isso, não é simplesmente voltar com alguém pela saudade que de repente a gente sente, pela falta da pessoa ali ao nosso lado, mas e se for para cair nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, os mesmos transtornos aí, de repente a gente precisa avaliar se compensa, né? Então, o baralho vai nos mostrar se vai valer a pena, tá? Bom, então, rapidinho, antes de a gente começar a leitura, aquela instrução para quem está participando pela primeira vez. Você está aí escolhendo as suas cartas, baralho da esquerda ou da direita. Eu começo sempre pelo da esquerda, então se essa for a sua escolha, já vai direto comigo, tá? Já fica aqui porque é o primeiro baralho que eu pego, então para começar a trabalhar. Se você escolheu da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui abaixo nas informações, porque eu deixo o tempo, tanto da esquerda quanto da direita, né? O tempo da esquerda, na verdade, quem fizer a escolha nem precisa olhar, porque já vai direto. Mas quem escolher da direita, o baralho que vem depois aqui na leitura, aí é importante, porque você não precisa ficar assistindo o vídeo inteiro, esperando até chegar a sua vez. Aí você olha aqui abaixo e já vai direto para onde começa a sua mensagem, tá? Aí na descrição há o tempo para cada leitura e há outras informações também, então confiram aí a descrição do vídeo, certo? Vamos ao trabalho, então, vamos à nossa atividade de hoje. E nesse canal também que eu sempre falo, as mensagens aqui são interpretadas com calma. Eu não estou preocupado em fazer uma leitura com pressa, terminar o vídeo rápido. A minha preocupação é de passar uma mensagem de qualidade, uma interpretação de qualidade para você, tá? Então, tenha isso em mente também, para você passar uns minutinhos aqui comigo no YouTube, praticamente recebendo uma consulta das cartas dentro do nosso tema proposto aqui, certo? Que nesse vídeo é então sobre volta a dois. Vamos às cartas da esquerda então, baralhando aqui para responder para você. Então, embaralhei as cartas, cortando um monte. 6 cartas na mesa, para a gente trabalhar esse tema então. Dispostas aqui em 2 linhas. E vai funcionar da seguinte maneira. Na linha de cima, aqui da mesa que você tem, é onde a gente vai olhar se há volta entre você e ele ou você e ela. O que o baralho indica sobre isso. E na linha de baixo, se vai valer a pena. Uma situação interessante, né? Se o baralho mostrar na linha de cima que há volta, então a linha de baixo vai se aplicar melhor, se vai valer a pena. Mas e se a linha de cima mostrar que não? O que a gente entende? De repente, se a linha de baixo mostrar que vale a pena. De repente, a gente pode entender o seguinte: pode ser que não exista um caminho tão aberto para uma volta agora, mas a linha de baixo vai mostrar que ainda há possibilidades a dois, tá? Então, só para dar uma ideia do que pode acontecer aqui na mesa, mas vamos abrir as cartas e entender o que vai acontecer.
Então, abrindo todas ao mesmo tempo aqui, para a gente começar a nossa interpretação. Olha só, então na linha de cima, para a gente verificar a volta, a possibilidade da volta entre você e ele ou você e ela. Tivemos o livro, a raposa e a montanha, certo? Na linha de baixo, para a gente entender se vale a pena, peixes, flores e chave. Cartas excelentes aqui embaixo, né? Mas vamos começar pela linha de cima. Então, a volta entre você e ele ou você e ela, o livro, a raposa e a montanha. Essa carta aqui da raposa, vou começar falando dela, pede cautela, né? Calma para se considerar esse assunto. Observação, isso daqui ajuda a entender melhor o contexto entre vocês. De repente, problemas que vocês passaram juntos. Afinal, se a gente está falando aqui de uma volta, significa uma pessoa com quem você já conviveu que não está ao seu lado agora. Portanto, se não houve uma sequência na caminhada, em algum ponto aí deu um problema entre vocês, né? Aconteceu uma briga, uma discussão, uma diferença de pensamento, né, de ponto de vista, fazendo com que cada um fosse para um lado na vida. E a gente está falando exatamente da possibilidade de voltar. E para voltar, a gente começa falando da raposa, então. Cautela para isso, né? É a observação da raposa, para se entender bem as coisas, tanto da sua parte quanto da outra pessoa, tá? Então, é uma vibração aqui que de repente é legal para você ter calma ao considerar a volta e a outra pessoa também, né? Pensando a respeito, mas de uma forma cautelosa, né? Considerando aqui os aprendizados que vocês viveram juntos, né? Isso é legal, eu diria, essa carta do livro aqui, sobre os aprendizados. O livro sempre fala sobre ensinamentos que a gente retira de algumas circunstâncias da vida. Nesse caso, de um relacionamento vivido, uma leitura afetiva, né? Então, o que você aprendeu e ensinou a outra pessoa e vice-versa, o que a outra pessoa aprendeu e ensinou a você também, né? Aprendeu com você e ensinou a você, a troca da relação. Então, isso levado em consideração, tá? Isso já dá pra gente um caminho de volta, né? Com a cautela da raposa, com a calma para se fazer as coisas, identificar o melhor momento, porque tem isso também, né? Às vezes o momento não é tão adequado, dependendo de como está a vida de cada um, de como está a rotina de cada um, porque oportunidades talvez sejam difíceis de serem criadas, né? Então, tudo isso precisa levar em conta. Mas essa carta do livro falando sobre os ensinamentos, os aprendizados a dois, é muito legal pela bagagem que vocês já tiveram juntos, né? A consciência dos pontos fortes e dos pontos fracos entre vocês, do que funciona e do que não funciona, né? Por quê? Principalmente pensando, de repente, no que deu errado, o entendimento do porquê ter dado errado, a consciência sobre isso, e aí não repetir os erros, tá? Então isso já é uma informação interessante. Aqui nós já temos uma intenção de volta, né? E a gente fala sobre desafios a serem superados a dois também, a montanha, tá? A montanha pode trazer uma dificuldade, o que seria uma dificuldade, mas vejam só, nós temos 6 cartas na mesa, cada linha responde uma pergunta, mas é um tema só, então tudo vai se combinar aqui dentro. Como nós temos ótimas cartas aqui na linha de baixo, isso daqui também já está interferindo na linha de cima para sinalizar um caminho que pode se abrir para uma volta entre vocês. Então a gente está vendo essa energia como possível, né? Mas dificuldades que precisam ser trabalhadas a dois, desafios que precisam ser superados, tá? Fazendo valer muito do aprendizado que vocês tiveram juntos aqui na relação. Mas eu diria o seguinte, uma volta que pode acontecer, então a gente entende aqui que sim, que pode haver volta, há caminho para isso, mas não de uma forma assim da noite para o dia, tá? Não é algo assim que a qualquer momento já vai se desenhar entre você e ele ou entre você e ela. A cautela da raposa, até mesmo falando em velocidade para as coisas, por exemplo, quanto tempo leva, é uma carta que sugere paciência, que sugere um pouco de espera para o que a gente deseja viver, tá? Então a gente já tem essa energia que sinaliza uma volta, mas que de repente, inicialmente, não é tão fácil porque nós temos a montanha, que eu diria que está muito relacionado àquele momento de reaproximação, de retomada de uma conversa, de se tratar dos pontos, entre aspas, aquela negociação a dois, tá bom, vamos voltar? Vamos,
Mas é o seguinte, aquela situação não pode acontecer de novo, ok? Aquele comportamento não pode se repetir, combinado? Sabe? É a negociação para colocar os termos ali para fazer valer a pena, né? Exatamente para que não dê errado outra vez. Então, os desafios aqui na montanha, aquele momento onde se vai contornando as coisas para se retomar uma caminhada. Então, nós entendemos que sim, até já com a influência das cartas de baixo, que é muito positiva sobre o que apareceu aqui em cima, tá? Sinalizando um momento que de repente, inicialmente não é tão fácil, a dois, tá? Algo que de repente não vai acontecer tão rápido. Como eu expliquei, a raposa pode mostrar um pouco de espera para isso, mas uma energia que se apresenta para a volta sim, certo? E aí agora entrando mais propriamente nas cartas de baixo aqui, para a gente entender se vale a pena, os peixes, as flores e a chave. Só um momento, pessoal. Deu uma secada na garganta. É, Então, os peixes, as flores e a chave, para a gente entender se vai valer a pena. E aí? Ficou fácil, né? Uma coisa bem legal do baralho cigano é que é um oráculo lúdico, a energia dele a gente sente com muita facilidade. São cartas muito boas aqui, que já nos permitem entender que vale a pena sim uma volta. O que que isso indica? Que vocês podem reconquistar a prosperidade afetiva que foi perdida, que vocês podem alcançar compreensão aqui, uma energia leve a dois para troca afetiva, para entendimento, o que inclusive ajuda muito aqui nessas nuvens, na montanha, tá? Perdão. Por quê? De repente as dificuldades iniciais que se apresentam a dois aqui vão sendo aos poucos tratadas com essa energia aqui das flores, de leveza, de entendimento, de um baixar a guarda com o outro, sabe? Entender de repente um ponto de vista que é diferente do seu e a outra pessoa também, entendendo o seu ponto de vista que pode ser diferente em alguns aspectos, mas tudo bem, cada um pensando de um jeito e se complementando. Não necessariamente duas pessoas para ficarem juntas precisam concordar com tudo o tempo todo, tá? É uma questão de se respeitar a diversidade. E isso vem aqui com a energia das flores, que é exatamente de compreensão, de troca afetiva, presença de sentimento, tá? Então, uma retomada aqui do que vocês sentem um pelo outro, com o sucesso da chave. Então, peixes e chave na mesma linha de cartas aqui, indicando energia de prosperidade, energia de sucesso, de algo que tende muito a dar certo, que tem tudo para dar certo. Então, são cartas que mostram, sim, que vale a pena considerar uma volta aí. Vimos isso sendo apresentado, de repente não tão fácil inicialmente, mas um caminho que se abre. Não de imediato, pode levar um pouquinho de tempo, mas se abre para uma volta entre você e ele ou você e ela. E vai valer a pena? Vai, vale a pena então investir nisso, né? Por que é legal de a gente ter respondido essa pergunta com a linha de baixo? Exatamente pelo que eu expliquei lá no começo. Poxa, mas será que de repente não é voltar para passar pelos mesmos problemas? Entende? A importância dessa pergunta aqui, até para te ajudar a entender já o que nós vimos nas cartas de cima, que de repente, ao você voltar com ele ou com ela, com essa oportunidade aí surgindo, algumas dificuldades iniciais ali na montanha, né? E se a gente não tem essa resposta de baixo para te ajudar a entender que vale a pena, de repente você já iria começar a perceber algumas dificuldades aqui de cara e já ia sair fora, já não ia dar muito espaço para acontecer, né? Já iria achar que não compensa, ah, não, tomamos essa decisão, mas deixa para lá, foi um erro. Não, tá? Não será um erro. Vale a pena investir, vale a pena gerar oportunidades a dois aqui, mais oportunidades, novas oportunidades, né? O baralho está indicando que existe uma energia entre vocês, algo de importante que não se perdeu com o que pode ter dado errado no passado, tá? Então, isso pode ser perfeitamente resgatado com o que nós vimos aqui, para uma volta, para uma retomada de relacionamento, para uma nova caminhada aí entre vocês, né? Importante, como eu expliquei, essa, entre aspas, negociação, que está sendo muito associada aqui à carta da montanha, com os primeiros passos a partir de uma volta, né? O que vai ser, o que vai deixar de ser, né?
passar uma borracha em alguns assuntos, né? Porque a gente não pode querer ficar trazendo assuntos do passado, ficar jogando coisa na cara um do outro em relação ao que já aconteceu e que já foi, porque não dá para voltar lá e consertar. Dá para fazer diferente agora. Então, é esse olhar que também vai fazer a diferença aí entre vocês de uma maneira positiva e vimos que vale a pena, tá? Então, vimos que a volta acontece, há caminho para isso, mas com um pouquinho de paciência para acontecer e saber passar pelas etapas iniciais aqui, né? Investindo exatamente nessa energia que se apresentou abaixo, para a gente ter o um entendimento aqui de que vale a pena. Aí, superados os primeiros passos, digamos assim, né? Para que um possa, entre aspas, conhecer o outro novamente, né? De repente, um novo momento de vida, você passou por mudanças, a outra pessoa passou por mudanças, né? E aí isso vai sendo encaixado, vai sendo assimilado para tudo fluir bem. E aí vale a pena, conforme foi mostrado aqui abaixo. Cartas realmente muito positivas nessa parte aqui, tá? Então essa foi a nossa leitura com o baralho da esquerda. Vimos a volta, vimos que vale a pena e as orientações pertinentes foram comunicadas aí. Então, muito bem, vamos tirar agora essas cartas daqui. Essa foi a leitura para todo mundo que escolheu o baralho da esquerda na mesa, trazendo o baralho da direita agora, verde, com a pedra jade. Você que avançou o vídeo, seguiu a minha instrução, vamos lá, chegou sua vez. A volta entre você e ele, ou você e ela, vai valer a pena? Vamos responder para você. Então, embaralhei aqui, vamos cortar um monte. 6 cartas na mesa, para a gente trabalhar esse tema. Então, na linha de cima, ali, eu vou falar sobre a volta entre você e ele ou você e ela. Há caminho aberto para isso? Existe energia para isso acontecer, para vocês retomarem uma relação ou não? Isso a gente vai ver aqui. E na linha de baixo, se vai valer a pena, tá? Apesar de serem duas perguntas, uma para cada linha, é um tema só, então tudo pode se combinar aqui, de repente uma linha ajuda no entendimento da outra também, certo? Então vamos abrir todas as cartas juntas aqui para a gente poder responder. Olha só, gente. Então, na linha de cima, para a gente falar sobre a volta, o que, que veio aqui? Carta 20, o jardim, tá? Só aproximando para facilitar a visualização. Carta 6, as nuvens e aliança, tá? Carta 25 aqui. Então, sobre a volta, nós temos essas cartas. E para a gente entender se vai valer a pena, aqui está fácil de ver a cruz, o urso e a foice. Então, olha só. Primeiro, a volta entre você e ele ou você e ela, essa energia se apresenta para uma retomada de relação, para você, de repente, reconquistar a pessoa de quem você está sentindo saudade, quer resgatar um relacionamento, enfim. Nós vemos com as cartas aqui de cima que isso é possível, tá? Com o jardim, as nuvens e a aliança. Por quê? De repente vocês estão juntos nesse momento aqui das nuvens, né? De tensão emocional, daquela dificuldade para o entendimento, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, falta de sintonia, tá? Que gera realmente um afastamento. Isso pode ser ainda resquício de alguma briga que vocês tiveram, de um desentendimento, alguma mágoa que fica, algum ressentimento que fica, alguma coisa assim que ainda precisa ser trabalhada emocionalmente, né, que está sendo retratada para nós aqui pelas nuvens, tá? Mas nós temos nas outras duas cartas que formam essa linha o jardim, que traz reencontro, que traz oportunidades a dois, que pode mostrar uma nova situação de convivência, um novo momento, tá? Um espaço para de repente vocês lançarem novas sementes aqui e poderem colher juntos então novos frutos, tá? Então essa carta indica oportunidades a dois, o que é muito legal, tá? E aliança, que é o símbolo de união, né? Ligação afetiva. Então, essa carta aqui, principalmente, vai nos dar a resposta
para a gente entender se há volta entre você e ele ou você e ela. Então, vemos que sim, com essas cartas aqui da linha de cima, certo? Ainda uma situação aqui emocionalmente entre vocês que precisa ser trabalhada, né? Principalmente se houver alguma coisa no sentido de, como eu disse, alguma mágoa, algum ressentimento, que é normal, né? Se você está aqui pensando em voltar com alguém, uma pessoa com quem você já conviveu e que não está ao seu lado nesse momento. Se não houve uma continuidade, é porque em algum ponto aí aconteceu uma briga, uma discussão, qualquer coisa que fez com que cada um tomasse um caminho diferente. E não é raro de acontecer, dentro desse cenário, né, ficar alguma mágoa, né, alguma coisa que não foi bem resolvida, que está aqui ainda essa energia presente nas nuvens. Então isso precisa ser tratado entre vocês. A questão é, existe chance para isso? Oportunidade para isso? Sim, né? Reencontro ali com o jardim, como eu expliquei, e uma chance muito grande de vocês conseguirem resolver o que ficou mal resolvido, tá? Tratar do que precisa ser tratado com essa energia aqui da aliança que fala sobre união. Então, vocês conseguindo resgatar o que foi perdido, tá? Essa carta responde para a gente de uma forma muito clara essa pergunta. Então, vemos a volta acontecer, sim, nas cartas de cima aqui. E agora a importância da linha de baixo com a outra pergunta, né? Para a gente verificar aqui se vale a pena, porque não é só voltar, né? Mas e aí? E se a volta trouxer os mesmos problemas, os mesmos transtornos, né? E passar pela mesma coisa de novo e sofrer de novo, né? Então a gente tem que ver se vale a pena. Para isso, vem aqui para a gente a cruz, o urso e a foice. Não são cartas muito fáceis, tá? Preciso dizer, né? É, por exemplo, eu vou começar falando aqui com o urso. Se o problema que aconteceu entre vocês foi relacionado a ciúme, a possessividade, a um querer controlar a vida do outro, né? Falta de liberdade individual, muitas brigas por esses motivos. Se você passou por esse tipo de situação, né? Se essa carta do urso se encaixa para você nesses termos, então a gente fala do quê? As coisas voltando a acontecer dessa maneira, tá? Então, porque de repente é difícil para você mudar ou para outra pessoa mudar, por mais que seja conversado, por mais que um goste do outro, então a gente está vendo uma recorrência desse tipo de problemas, né? Que não é raro também. Muitos relacionamentos às vezes se perderem por ciúme, por inseguranças, por possessividade, por uma pessoa ficar controlando os passos da outra, né? Por não confiar, né? Não conseguir confiar. Então, aquela coisa da necessidade mesmo, de sempre ver o que o outro está fazendo, com quem está falando, né? E ficar ligando, mandando mensagem para ter certeza de onde a pessoa está. Tudo isso que vai sufocando, né? Então, de repente, você pode ter agido assim, ou a outra pessoa pode ter agido assim com você, ou não necessariamente, mas um comportamento sistemático, teimoso, de sempre ter razão, o que dificulta muito também, né? Porque participar de um relacionamento é troca, e para a gente ter troca com alguém, a gente precisa saber ceder, abrir mão de algumas das nossas convicções para que as ideias da outra pessoa também tenham validade para a gente, né? Senão, se for só do nosso jeito, por exemplo, eu estou com alguém e para eu ficar bem com esse alguém, tudo tem que acontecer só como eu quero, o tempo inteiro, só como eu penso, só como eu quero. E as vontades da outra pessoa, né? E os valores da outra pessoa, onde se encaixam aí? Se eu não souber baixar a guarda, se eu não souber abrir espaço para outra pessoa participar da minha vida, então sempre vai dar um problema, né? Então eu falei sobre vários pontos aqui nessa carta do urso que são exemplos de problemas pelos quais vocês juntos podem ter passado. E a gente vê recorrência desses problemas, né? As coisas acontecendo por aí de novo. Então, precisa tomar um cuidado com isso, tá? Já é um ponto aqui. Que, combinado com a carta da cruz, que vem ao lado esquerdo aqui desse urso, tá falando sobre o quê? Os desafios entre vocês, né? Então, de repente, os desafios aqui da cruz, as dificuldades que precisam ser superadas, envolvem muito essas situações que eu expliquei aqui no urso, né? E que está no caminho de vocês e que um precisa aprender com o outro alguma coisa nesse sentido, tá? Então, de repente, até por esse motivo, alguns problemas do passado voltam, porque vocês precisam aprender a lidar com eles. Não adianta só falar, ah, tudo bem, não vou mais fazer isso, né? Mas e na hora que a situação se apresenta?
às vezes é incontrolável, né? É da personalidade, é mais forte do que a sua vontade de não sentir ciúme ou de não querer ser possessiva ou possessivo. Isso eu estou falando de como você pode ser, ou de como a outra pessoa pode ser com você, ou de como um trata o outro, tá? É, vocês precisam aprender a contornar essas situações. Então a gente pode ter aqui o que é uma grande oportunidade de um se melhorar com a companhia do outro, né? Mas isso envolve força de vontade, certo? Então é importante ver também o tamanho da sua disposição, o quanto o seu sentimento vale a pena, né? Porque a gente já está falando aqui que para vocês poderem se dar bem juntos de novo, né? Vai exigir esforço. Não é uma situação que flui naturalmente e tudo bem, tá? Nós vemos a volta acontecendo, oportunidades para isso, uma energia entre vocês que não foi perdida, ali sinalizada pela aliança, mas velhos problemas ressurgindo, com a necessidade de vocês aprenderem a lidar com isso, tá? Então pode ser uma grande oportunidade, como eu estou explicando, mas vai exigir esforço, vai exigir vontade de mudança, tá? Se for para agir do mesmo jeito, vocês vão cair no mesmo problema. E aí essa carta da foice aqui é determinante por quê? Para a gente fechar aqui se vale a pena ou não. Isso vai depender muito de você ou de vocês dois juntos, eu diria, né? Por quê? Exatamente por essa situação toda aqui da cruz e do urso. Se não houver o esforço, se o sentimento não for profundo, então não vai valer a pena, porque os velhos problemas aqui vão reaparecer e vai cansar muito fácil, né? Vai ter uma tendência de um jogar coisa na cara do outro de novo. Ah, mas lembra aquela vez que você fez isso e não sei o que, e já vem, sabe? Toda aquela carga e dificulta muito o andamento da relação. Então, se já for por esse caminho, a foice já vai vir aqui com a ideia do corte, né? Entendendo, nos fazendo entender aqui que não vai valer a pena, tá? Agora, se vocês juntos, né, numa etapa inicial aqui, entenderem, né, colocarem na conversa de que é um novo momento e que vocês precisam melhorar alguns pontos, né, de como um trata o outro, de como age, de como reage aos fatos, às coisas. Então, se houver essa disposição, né, de mãos dadas aqui, vocês podem crescer juntos, tá? Superar dificuldades emocionais juntos. E aí vale a pena. Aí essa energia da foice aqui, de repente, não vai pegar tanto, tá? A foice, nesse caso, vai falar sobre uma transformação que vocês podem construir juntos, né? Eliminando aqui, de repente, desvios de personalidade, tá? Mas vai exigir esforço, sacrifício pessoal, vontade de verdade de estar juntos, tá? Não espere que seja fácil, porque essas cartas de baixo estão mostrando que não será fácil uma retomada. E eu costumo dizer que às vezes é mais difícil você voltar com alguém com quem você já se relacionou do que conhecer uma pessoa diferente. Por quê? Conhecer uma pessoa diferente é começar do zero, né? Você vai descobrir tudo o que tem para acontecer a dois. Querer voltar com alguém, resgatar uma relação, muitas vezes é realmente trazer à tona velhos problemas, né? E é exatamente o que a gente está vendo aqui para te ajudar a entender se vai valer a pena ou se não. Vai depender muito de como um vai se comportar com o outro aqui, tá? Se esperar que uma volta vai apagar o passado e vai dar tudo certo daqui para frente, não vai ser assim, tá? Aí não vai valer a pena. Se você já entrar consciente de que uma volta entre vocês será para lidar com as velhas circunstâncias, mas de um jeito diferente, trabalhando emocionalmente tudo isso, aí pode valer a pena, você pode transmutar essa energia aqui da foice. Vocês juntos podem transmutar essa energia da foice. Mas não espere que seja fácil, tá? É isso que essa linha de baixo está nos falando aqui. Para te ajudar, mais do que eu te dizer se vai valer a pena ou não, você chegar à sua conclusão, se vai valer a pena ou não, porque depende da força do seu sentimento, depende da sua disposição de aguentar algumas coisas e de transformar os problemas a dois, tá? Então, é um convite para você refletir sobre essa linha de baixo aqui, para você entender se vai valer a pena ou não, e não eu simplesmente te dizer, tá? O que surgiu aqui nos deu essa margem de tanto uma possibilidade quanto outra, mas para eu te posicionar sobre como as coisas tendem a acontecer aqui. Se você está achando que vai ser fácil uma volta e vai dar tudo bem, porque um sentiu saudade do outro, então não vai mais brigar, esquece, tá? Vai brigar sim,
os mesmos problemas vão reaparecer e vocês vão ter que saber lidar com isso para fazer valer a pena. Essa é a grande sacada, certo, gente? Então, terminamos assim mais essa leitura. Agradeço pela presença de vocês. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like no vídeo, faz isso antes de sair e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Um abraço e até lá.